Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, eu me chamo Samantha, sou terapeuta holística, trabalho com a energia do tarô terapêutico, mesa radiônica, constelações, apometria, hipnose terapêutica. E hoje vou fazer uma leitura aqui que eu não trouxe título. Foi tudo aqui na intuição. E vou trazer, já caiu uma carta aqui, não gosto de carta no chão. Vou ter que fazer aqui um pequeno esforço para buscá-la. Eu vou aceitar essa carta aqui. Eu vou colocar ela aqui. E vou trazer mais duas deusas. E você pode se conectar aqui com estas peças. Vamos lá, me conectando aqui com os meus mentores, com a egrégora de luz que me assiste, com a minha querida Dama da Noite, Laroê, Dama da Noite. Salve pretos velhos, caboclos, herês, ciganos, toda a egrégora de luz que me assiste. E vamos lá, você pode escolher a opção 1, a caixinha com preta, né? A caixinha azul com branco, essa preta com vermelho e o tacho com as penas. Vamos trazer aqui mais duas opções. Querida, vamos fazer uma coisa. Pediu para eu trocar esta por esta. E vamos fazer o que vem aqui. Está sendo solicitado. Então vamos lá. Primeira caixinha, caixinha preta. Segunda caixinha, azul. E o tacho com as penas. Temos uma pena aqui linda, de uma gralha azul. Ela aqui não vai aparecer direito, mas ela é azul bem forte, com preto. E temos outras penas aqui brancas. Vamos lá. Vamos deixar aqui de lado. Esta é do tacho, deixa eu botar aqui. Esta é da azul. E vamos ver aqui para quem se conectou com a caixinha preta. Vou trazer aqui uma pedra para colocar. Trouxe uma ônix para colocar dentro dessa caixinha preta aqui. E vamos pedir ao Arcanjo Miguel que esteja à frente, atrás, à direita, à esquerda, acima e abaixo, protegendo os nossos corpos, nossos lares, familiares. Somente a egrégora de luz que trabalha comigo permanece nesta comunicação. Que seja uma leitura clara e intuitiva que possa levar, despertar para todos que se conectarem aqui comigo. Gratidão, está feito, assim é. E temos aqui a deusa Beste. Esta deusa fala o seguinte: sob minha proteção vencerá os inimigos ocultos e obstáculos. Vamos entender o que está acontecendo por aqui na sua jornada. Se você é a primeira vez que me assiste, seja muito bem-vinda. Aproveita para se inscrever neste canal, ative o sininho das notificações para você receber as minhas mensagens. E não esqueça de comentar aí, faz algo, nem que seja um coraçãozinho que você achou, que você sentiu. Isso auxilia muito o meu trabalho, para que outras pessoas possam assistir também. E já é uma forma de você agradecer pelo que está recebendo. Uma energia de dar e receber. Vamos lá. Qual a mensagem aqui? Aqui está falando o seguinte: somos todos luz e sombra. Não negue a sua sombra. Não negue a sua sombra. A estrela, temos uma cura aqui. Ou me vem uma outra situação com essa estrela aqui, só que eu ainda não
sei o que é. Um pedido, estão pedindo por uma cura, é uma moça nesta carta, olhando para o céu, para a estrela. Temos a roda da fortuna. Essa carta fala de alguns destinos, mas também me trouxe aqui questões espirituais, kármicas, antigas, ancestrais. Tem alguém aqui, quando eu comecei a fazer, por isso que eu demorei a falar, que reza muito pelos mortos. Tanto que eu não quis falar isso, né? Veio aqui no meu ouvido isso, reze pelos mortos, e eu não quis pronunciar isso. Então tem alguém aqui que tem algo, está fazendo algo, rezando pelos mortos, pedindo pelos mortos, não sei o que é, tá? Vamos entender nesta tiragem. O mundo, o diabo, o julgamento. Está vivendo aqui entre mundos. Essa leitura é uma leitura que está sendo comunicada para mim de uma forma bem devagar, talvez para que vocês entendam, para que eu possa me conectar com o que está acontecendo. Talvez estão vivendo entre mundos aqui. Vidas paralelas, simultâneas, outras vidas. Está conectada a memórias de outras vidas. Vamos entender, né? Vou trazer as cartas aqui e pedir que Dama da Noite me esclareça o que está acontecendo. Sou o vento que sopra no seu ouvido sempre que você se confunde. Sempre que você duvida do que vê, do que sente, da sua intuição mais pura, que você insiste em duvidar. Tem a energia de intuição aqui, a lua, né? E talvez você esteja escutando aí algumas vozes, como eu escutei aqui, pedindo que você faça, ou te colocando em pensamentos estranhos, né? Os mortos já deram conta das suas vidas, né? Em casos excepcionais, e aí a necessidade de você entrar em contato com uma terapeuta, entender o porquê que você está rezando por estes mortos, e se há necessidade de liberar alguém, mas cuidado. Cuidado. Essa conexão nem sempre é interessante, tá? Professor espiritual, casa nova, mudar de casa é um passo certo. Seu propósito de vida envolve ensinar aos outros sobre cura e espiritualidade. E nem sempre quer dizer que você vai ser um terapeuta, mas aquilo que está curado em você, aquilo que você despertou, você pode, através das suas ações, auxiliar muitas pessoas. E também posso estar falando aqui com terapeutas, tá? Tudo está bem. Você está no caminho certo. Talvez você seja aí alguém que veio curar uma linhagem ancestral, espiritual. Ó, cura, curado, curador. Você está curando em você para poder manifestar, exteriorizar isso aos outros.
Você finalizou uma parte da sua vida e agora está começando uma parte nova, ainda melhor, embaixo da carta da casa nova. Aqui você curou algumas situações, está finalizando, situações kármicas antigas. Isso conectou você a energias de vidas passadas, energia de ancestrais que já se foram, que talvez não estivessem curados. O seu desejo está garantido, o que você pediu está se tornando realidade. Embaixo da carta do tudo está bem, não se preocupe. Às vezes, para a gente chegar no nosso destino, que é nosso por mérito, né? Por essência, por propósito de vida, nós precisamos enfrentar aí batalhas espirituais, que a gente não sabe. A gente só sente que tem algo, né, que perturba, que incomoda, que não permite talvez você de seguir em frente, mas não é algo, gente, ruim essa etapa. Por isso que aqui veio aquela frase, né, não negue as sombras, porque através das sombras você se fortalece, você finaliza situações kármicas que nós estamos sendo convidados a fazer isso. Situações de ancestralidade muito, muito, muito feridas. Essa é uma época do planeta estar se transformando numa vibração mais elevada, onde não vai ser mais compatível essa roda de samsara. Então, muitos de nós estamos passando por batalhas profundas espirituais, porque nós fomos escolhidos para dar fim. Ninguém pediu para reencarnar nesta época de transição planetária à toa. E existem pessoas que vão negar, né, não vão ter força, vão negar esta finalização, porque não é fácil. A necessidade de muita fé, muita conexão com os nossos mentores, muita certeza do nosso propósito para enfrentar essas batalhas. E que você não está sozinho com essa deusa aqui, né? Tem proteção para vencer aqui, né? Estas forças que às vezes são contrárias a esta quebra de padrão. E isso existe, gente. O lápis, notícias breves, o quadro do palhacinho, festa, alegrias, a carta de dependência, insistência excessiva, a carta das moedas, fala de prosperidade, fortuna, o colar arrebentado, fala de término, desenlace, rompimento, né? Essa quebra de padrões aí repetitivos, fatos externos depois da porta da rua, o véu, fala de compromisso. Essa carta fala do lar. Tem uma quebra aqui realmente, né? De padrões aqui ancestrais, ó. O triângulo fala de transformações, mudanças. Tem alguém que vai aqui modificar da água para o vinho, tá? Mudanças físicas de locais, mudanças internas. Tem uma mudança aqui, prestes a florescer aqui. Muito importante na jornada aqui de vocês. Por isso que talvez você esteja sentindo aí que os processos estejam difíceis, né? Mas é para você parar e observar essas vozes, não dizer não para essas vozes, para essa sombra, mas observar o que essas vozes estão querendo que você faça. Então aí você tem a sua proteção interna para dizer não, para dizer eu vou fazer o contrário disso. Nós estamos saindo da mente, né?
indo para o sentir. E a mente vai tentar boicotar ainda, porque foi ensinada assim por milênios de dogmas, crenças, religiões. Então, realmente não é fácil, né? Romper este padrão. Você está sendo preparado para algo grande, para uma nova fase. Os ratos, mas está sentindo aí, né? As forças querendo que você desista, sejam as forças que forem, até mesmo as forças do seu inconsciente, que é aquelas memórias que você carrega de vidas passadas, de traumas, de bloqueios, de ancestralidade. Ó, o navio. Mas tem aqui um progresso, né? Que talvez essas forças não querem que você mova-se. Às vezes você é o único pilar de luz dentro de uma família. A única pessoa que se libertou de dogmas, de crenças primitivas. Que se libertou, os pássaros, ó. Eu vejo alguém aqui se libertando realmente, tá? Ó, padrões ancestrais abaixo da carta dos ratos, gente. Muito negativos. Muito negativos. Energia central aqui, o homem, a cobra, que impedem, né, o seu movimento, que impedem o seu progresso, que impedem a sua transformação, força masculina positiva aqui, à frente. Tá havendo aqui curas, tá? De ancestralidade, de padrões, a foice e o jardim. Aqui você vai ter surpresas quanto a máscaras, verdades sobre pessoas que talvez você carregava aí na sua vida. Podem ser familiares, podem ser amigos. Vai aqui haver cortes, vai haver mudanças. Você não pode carregar estes mesmos padrões através do teu círculo social, mesmo que seja familiar, adiante. Então vai haver aqui muitas reformas nesse sentido. E o que ele está dizendo é o seguinte: não negue o que você escuta, o que você sente com relação a algumas pessoas. Se você sente que deve se afastar, que deve cortar, é isso que você está sendo chamado a fazer. Olhar para frente, aqui o cavaleiro, a criança, num novo destino. Essa carta fala de destino. Tem um novo destino chegando aqui. O coração, a montanha. Aqui você vai ter que olhar para você, para o seu interno, e entender que estes laços emocionais que você tem, as dependências emocionais que você tem com algumas pessoas, precisam ser deixadas para trás. Montanha, chicote e coração. E como que você faz isso, gente? Se você não consegue fazer sozinha, você vai ter que pedir apoio para entender aonde que você ainda está preso por culpa, por medo, por insegurança, o que que você foi ensinado e transformar isso. Ressignificar, pegar a força, a parte positiva destas pessoas e abandonar por definitivo montanha, cruz e chicote. A parte negativa. A lua. Você está muito envolvida emocionalmente ainda. Os seus pensamentos ainda estão conectados
energeticamente, espiritualmente. Aqui tem situações que você precisa se desconectar. E que talvez você não esteja conseguindo, porque você está envolvido aqui, ó. Olha como é que vocês estão. A lua, vocês e as nuvens. Solto ou não solto? Essas cartas falam de insegurança, de medos, de solidão, de dependências. Então aqui você vai precisar trabalhar esse desenlace. E essas vozes que vocês estão ouvindo, quando elas são negativas, é para você olhar para elas. E não para você acolher dentro de você, mas para você encarar com força, olhar para este monstro que te assombra, entender por que eu ainda estou me conectando com este pensamento de culpa, de insegurança, de medo, e enfrentar isso com movimentos contrários. Não movimentos que dão ênfase à insegurança. E qual é o movimento que dá ênfase à insegurança? Parar, procrastinar, não confiar em você, desistir, entrar aqui em perturbações, entrar aqui em processos de depressão. Existem muitas formas de se fortalecer espiritualmente, energeticamente, para que você saia destes padrões. O que você não pode deixar de fazer, o que você não pode assumir para você, é a desistência. O que você deve fazer é encarar estas sombras que estão falando para você. Coisas que são importantes, que está dentro de você. E você precisa fazer movimentos contrários. Contrários. Para finalizar, eu vou trazer um arquétipo nessa tiragem. Aqui a necessidade de trabalhos espirituais, desconexões energéticas, transformação de crenças. Aqui você está sendo bombardeado por energias que podem ser realmente do seu inconsciente e também forças opostas que não querem que você quebre estes padrões. Você vai ter que ser forte, insistente, procurar meios. O coelho atua com a energia do crescimento. Mentores querem que você cresça. O coelho atinge a idade adulta muito rapidamente. Você está sendo convidado a atingir o seu ápice de independência. Momento de aprender a não temer o crescimento espiritual para tornar-se mais do que é. É hora, você está passando aqui pelo despertar espiritual. É hora de engenhosidade. Escutar a voz interior, essas vozes que você está escutando. Ser ágil e fértil em todos os níveis. Entender o que essas vozes querem te dizer e não se assustar, se amedrontar e dar ênfase. Olhar com energia de guardiã. Eu sou o consciente da atividade que cresce e expande, que produz com coragem e eficiência. Sou o poder sustentador de toda coisa construtiva que eu desejo manifestar em todos os planos da minha existência. Arquétipo do coelho aqui. Momento de crescer. E a gente só consegue crescer quando a gente se desconecta definitivamente de padrões tóxicos.
Não importa o que você precisa se desconectar, seja alguém muito importante, que já foi muito importante na sua vida, seja crenças que você tinha que aquilo era verdade absoluta e hoje talvez não sejam mais. É deixar coisas novas entrarem na sua vida sem medo de quebrar dogmas rígidos. E estes dogmas rígidos vocês não enxergam, nós não enxergamos, eles são invisíveis muitas vezes. Mas você conseguiria enxergar caso você escutasse essas vozes negativas. São exatamente os padrões que você está tendo que quebrar. Mas fingir que não está vendo não é a melhor saída. Finalizo aqui esta tiragem e vamos para a caixinha azul. E a deusa que vem é deusa Íris. Restabeleça a paz e alcance os mais belos aspectos de si. Bom, esta deusa tá pelada, eu vou ter que dar uma fechadinha aqui. Ela está envolvida uma mesa com muitas pessoas, cada um olhando para um lado, com várias expressões totalmente diferentes, aleatórias. Tem seres lá em cima também, os desencarnados, tem anjos, tem aqui você olhando para o chão, pensando, nua. E o que está vindo para você de orientação desta dama da noite? Uma força muito grande, ó. O sol e a força. Talvez aqui você tenha se despido, está se despindo, né? Quando a gente fala em se despir, se você pode estar tendo sonhos que você está pelada diante de outras pessoas, se sentindo constrangida. Isso é muito comum, tá? São respostas do inconsciente, do medo que você tem de ser você mesma, despida, sem máscara, sem couraças. Sacrificado. Algumas coisas vão ficar claras para vocês, que talvez não estejam tão claras, sobre alguns sacrifícios necessários, ou que você vem alguns sacrifícios para que você comece aqui um novo trajeto, a carta do louco, com fé. E quando eu falo fé, eu não falo só fé nos espíritos, né, nos guias. Acima também disso está a fé que está dentro de você. O eremita. Aqui vai precisar de muita maturidade, muita sabedoria, muita conexão com os seus mentores, para que você volte a se reconhecer a sua verdade. Essa deusa está me chamando muita atenção, ela está despida diante de um monte de gente ali. Como se estivesse meio encabulada, meio envergonhada. Aqui a bruxa, a torre, o imperador e a imperatriz. Para que você venha a ter a potência da bruxa, né, que é a carta do mago aqui. Algo vai ter que ruir aqui. Com relação, talvez, à dificuldade que você tem de se impor.
tá dizendo o seguinte, sobre o véu do esquecimento, tá? Quando a gente reencarna esquecendo de tudo. Do que passou, de vidas passadas, a gente não sabe o que a gente fez da missa à metade. E nem sempre foram coisas boas, né, gente? Bem, eu sei disso. Então, nada é por acaso. Se você soubesse de tudo o que aconteceu em vidas passadas, você não viveria histórias que você precisou viver com as pessoas aonde você reencarnou, familiares, relacionamentos afetivos, você já saberia da história e você se negaria a estar próximo daquelas pessoas que talvez você feriu ou talvez você foi ferida. E lembrando que nós viemos de épocas onde nós éramos muito bárbaros. Matar alguém era algo como matar uma mosca. Por disputas de terras, de bens, de crenças religiosas. Cortem-lhe a cabeça, né? As bruxas lá queimadas por conta da sua sabedoria espiritual. Então hoje talvez o que você esteja vivendo ou que você vem vivendo há muito tempo é para que você entenda que hoje você veio com aspectos belos, que você veio com uma nova conduta aqui nessa vida, mas que você também carrega condutas de vidas passadas. E estas condutas, às vezes, fazem com que você tome atitudes que não são tão agradáveis, mas que mesmo estas condutas te conduziram a um processo de aprendizado, exatamente por onde você passou, nem mais nem menos. Uma clareza aqui, o sol, o medo, ó, restabeleça a paz e alcance os mais belos aspectos de si. Aqui você está com medo de olhar para si, de enxergar coisas aqui, reconhecer aqui a carta da árvore que fala de família, traz a energia do dinheiro aqui também, os pássaros, a família, ó, eu disse. Quais são as situações que você enxerga na sua família atualmente? Em pessoas próximas, que podem ser aí marido também. Quais são essas coisas que você não gosta de ver, que você julga? Quais são essas coisas? Entre em contato com este sentimento. Permita-se sentir isso que está acontecendo com você dentro deste contexto familiar ou de pessoas próximas. A morte, a criança, a lua. Eu vou pedir aqui auxílio para minha querida Dama da Noite, que essa leitura aqui tá intensa e difícil de interpretar. Você veio para essa jornada sobre um clã familiar onde houve muito abandono na sua infância. Você veio para finalizar situações que lembram a morte
Por favor, clarifica esta morte aqui, criança e lua. Rejeições dentro do ventre, né? Você escutou, talvez, que não era bem-vinda. Ou precisou reencarnar numa família que em outras vidas não foi assim tão justa, né? Com você. E aí você vem nesta encarnação para trabalhar a energia do perdão, né? Mas perdoar, gente, é fazer as pazes com você. Não é perdoar as maldades, não é perdoar, aceitar ser humilhada, maltratada, não é fazer as pazes com você. Se eu estou aqui nesta família e passei por essas situações, é porque eu preciso aprender a me respeitar, a me valorizar. Se eu fui colocada no meio de um clã onde eu sofri abusos tremendos, situações de rejeição, de abandono, colocada num relacionamento tóxico, vivi relações tóxicas, aqui com uma mãe que vazia, uma mãe que não tinha maturidade para lidar com uma criança. Nesta, ó, escutem aqui, alguém vai se conectar aqui, gente. Se fizer sentido para alguém, não é para todo mundo, é coletiva essa tiragem. Mas aqui a tua ancestralidade está muito conectada com mortes. E sim, posso estar falando de assassinatos, tá? Ó, família, homem, trabalho, a carta do dinheiro. Você veio nesta jornada para mostrar a sua força, como quase que uma energia masculina. Não para você se tornar masculina e virar aí uma pessoa que não consegue olhar para si, dispensar a energia feminina. Mas você veio dotada desta força para superar aquilo que você pediu antes de reencarnar. Por isso você é tão forte, por isso você não caiu. Só que agora você precisa restabelecer a outra força, que é a energia feminina, que foi extremamente machucada, maltratada. O seu sentir, né? Para se defender das coisas que aconteceram, você precisou ser forte. Se munir de armaduras psíquicas e corporais. E que talvez estejam agora se manifestando no seu corpo, através de dores, depressões, catarses, processos de gripes fortes, né, colocando, expectorando coisas para fora, no corpo, da pele. Da garganta, inflamações da garganta, a sua voz querendo renascer aqui de um lugar vazio, a sua voz não foi escutada, né? Você não teve voz. O cavaleiro. Olha a energia masculina que eu falei. Você teve que ser o esteio da sua família. Você foi a base forte, você precisou ser masculina e tudo bem. Mas agora talvez este masculino precisa cair por terra. Parar de suprir, parar de sustentar, parar de querer cuidar, parar de querer salvar e olhar para o seu interno. Eremita. Reconhecer os seus aspectos positivos,
até mesmo este lado que você precisou ter aí de agressividade, foi importante para você. Jardim, a foice, a âncora, algo precisa parar aqui. Talvez aqui para alguns o corpo está pedindo para parar. Talvez situações estejam acontecendo na sua vida que está fazendo você parar, você não acredita. Talvez você esteja dizendo, Deus, mentores, por que vocês estão fechando os meus caminhos, bloqueando a minha prosperidade, a minha alegria? Porque você foi ensinada a não parar. E agora você está sendo transformada, trabalhada na sua visão mais elevada, na sua comunicação diante destas pessoas que talvez te feriram. Aqui você é o esteio financeiro, intelectual, racional, de raízes dentro de um contexto familiar. E a egrégora que te assiste está pedindo que você pare. O seu corpo está pedindo que você pare. E eu repito sempre aqui, falo várias vezes, você precisa aprender a dizer não para aquilo que está te enganando, te maltratando. Estes mais belos aspectos de si aqui é o que você veio fazer dentro deste contexto familiar. Aprender a reconhecer estes mais belos aspectos de si. E por que tão difícil? Porque você não aprendeu na infância isso, porque te mostraram o contrário. Você não serve para nada. Você aí não vale nada. Por isso tão difícil. A chave e o coração. Aqui você quer resolver tudo. Aqui você é a salvadora. Aqui você quer resolver as situações de todos. E os mentores estão te mostrando, e daqui a pouco vão te mostrar mais e mais através do seu corpo, seja através da sua coluna, que para lá, dá uma trava, seja através dos seus pés, das suas mãos, para parar você. Parar de fazer tudo por todos e agora restabelecer os mais belos aspectos de si. Nudez. Soltar aqui tudo o que você foi ensinada. Se despir totalmente desta roupagem que te ensinaram. Por isso um período aqui de reclusão. Estou totalmente sozinha, solitária. Os mentores não dão ponto sem nó. Os guardiões não dão ponto sem nó. Como é que você vai curar todas essas feridas aqui, envolvida com muitas pessoas? Que te trazem gatilhos emocionais, que te trazem desvio de rota. Por isso, eles permitem que muitos em processo de despertar de consciência e espiritual permaneçam na solidão mesmo. E aí você vai ter que aprender a lidar com a solidão, até que se transforme numa solitude, que é estar bem realmente consigo mesmo. Não a falsa solitude. Como você reage à solidão? Ou você nem consegue estar sozinha? Para algumas pessoas aqui, vocês não conseguem estar sozinhos. Há dependências emocionais. Dependências financeiras. Troca de afeto e dinheiro, energia de dar e receber. Eu dou amor
em troca de dinheiro e vice-versa. Eu troco dinheiro por troca de amor, por dependência. Aqui você está sendo convidada. Se você já é sozinha, é um passo que você está passando, é um momento que você está passando para desconstruir crenças. Não tem como a gente desconstruir crenças no meio da multidão, gente. É muita voz, é muita interferência, não tem. Agora, se você vive com mais pessoas por conexão de dependência, está sendo convidada a saltar fora do barco. A deixar com cada um os seus destinos. Às vezes você não solta estas pessoas, porque quem vai necessitar de você, né? Se você soltar, quem vai necessitar de você? Eu quero ver essas pessoas precisando de mim. Em alguns casos aqui, não são para todos, tá? Caminhos abertos. Já estão abertos. Transformações, mudanças aqui. Para algumas pessoas o caminho é a porta da rua, gente. A porta da rua. E às vezes literalmente, né, sair de um local físico. E para outras pessoas a porta da rua é a sua saída emocional, psíquica, de um lugar fechado que você está. O dinheiro, as moedas, a balança, equilíbrio, ponderação, o cão. Tem energia de guardiões aqui auxiliando vocês. O malandro, energia de malandros, né? Guardiões aí. Tiriri. Carta de intimidade no lar e os cristais. Aqui você está tendo perdas financeiras. Gente, quando os nossos guardiões, mentores, permitem que a gente fique dentro de um padrão fechado para não receber materialização, para não receber dinheiro, para não receber prosperidade, observe por que estes caminhos estão fechados. O que você estava fazendo com esse dinheiro que é seu? Você estava direcionando em causa própria, em crescimento pessoal, propósito de vida? Aonde que você estava dispensando o seu dinheiro? Quando os mentores decidem deixar a gente ali na nossa própria loucura, né? Fechando caminhos, eles não fecham caminhos, eles só deixam a gente ir pelo caminho que a gente estava fazendo errado, né? E aí tem uma consequência. Eles não ajudam a abrir os caminhos. Eles deixam você permanecer onde você estava. A direção que você estava. O rumo das coisas que você vem fazendo ia te levou para uma situação de fechamento de caminhos, de perda de dinheiro. Então, quando acontece isso, os mentores querem que você olhe o que é que você estava fazendo com o seu dinheiro. Tem pessoas que batem o carro, e aí o carro precisa gastar dinheiro.
Tem pessoas que, às vezes, é um dente, falta de olhar para si, de se cuidar. Aí você vai dar valor quando tem um dente quebrado, quando tem um dente que vai olhar para si. Tem pessoas que estavam esbanjando dinheiro para tudo e para todos, com futilidades. Uma coisa é você entrar na energia de cocriação, de prosperidade, de ser próximo. Outra coisa é você colocar o dinheiro no lixo. Com coisas que talvez você nem necessite, nem precise, ou dando o seu dinheiro para pessoas que têm pernas e braços. Ou talvez para algumas pessoas o mentor está querendo te mostrar que você tem pernas e braços para alcançar os seus sonhos, para sair de uma dependência. Ah, Samanta, mas então por que eu tô sem trabalho, sem dinheiro? Se eu quero ficar independente, por que eles estão me tirando a permissão de trabalhar, de me trazer clientes, de me trazer um emprego novo? Por que eles estão me tirando isso? Por que eles não me estão dando esta oportunidade? Porque talvez você esteja preso a uma dependência emocional, financeira de outras pessoas. E aqui você vai ter que aprender a soltar isso e a confiar em você, nos seus mais belos aspectos de si. Tem gente que não adianta. A gente fala em terapia aqui. Você está morando no lugar que te adoeceu. Você precisa ter coragem, fazer o que precisa ser feito. Trabalhar com o que dá, com o que pode, mover-se. Mas a pessoa fica esperando que os mentores joguem lá do céu um gancho para você ser tirado deste contexto, pois o gancho não vai descer, porque o seu maior aprendizado é arregaçar as mangas e sair deste contexto que te adoeceu. É tudo uma questão de lógica, de racionalização. Por se as coisas não estão boas, aonde eu estou cada vez mais fechando, não muda o contexto, é porque aonde você está não é o lugar certo. Ou tem coisas que você precisa modificar. Dependências emocionais. Vou trazer um arquétipo animal aqui. Aqui você está sendo despida. Me veio aqui aquela parte, quem quer ler, coloca no Google, algum lugar aí. A parte da Bíblia que fala de Jó. Na Bíblia fala tudo em parábolas, né, gente? A gente tem que ter também discernimento para ler as coisas. Então, assim, foi tirado tudo de Jó. Tudo. Filho, mulher, materiais, dinheiro, tudo o que ele tinha. Tudo. Ele foi despido. Para ele ressignificar exatamente tudo. Como ele se relacionava com a esposa, como ele se relacionava com os filhos, como ele se relacionava com o dinheiro, como ele faria quando estivesse totalmente despido. Ia se revoltar contra o mundo ou iria olhar para os seus aspectos? Tem alguém aqui que a guardiã fala que é uma joia rara. Mas de que adianta ser esta joia rara se você está dando esta joia rara, este brilho raro que você tem na mão de outras pessoas, terceirizando o seu poder de joia rara, ou escondendo, camuflando o brilho da sua joia rara. A girafa. Aqui alguém precisa de um pescoço alto para enxergar uma situação como se você faça aí.
uma meditação ou me chama pra gente trabalhar isso, onde você se vê lá em cima, olhando para baixo, aonde você está. Como com uma visão clara, olhando a cena lá de cima para baixo. Enxergando os seus passos, a sua rotina, as pessoas que te cercam, quem são elas, o que elas fazem, quais são os padrões que se repetem, quais são os vínculos de dependência. Atua com a energia de visão sábia e poder do silêncio, que veio aqui o eremita. Às vezes a gente precisa silenciar, sair fora. As pernas da girafa são fortes, eu falei muito aqui. Você tem pernas, braços. E estão na terra, essas pernas, firmadas na terra. Mas a sua cabeça está elevada. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Nem tão boazinha, nem tão malvada. Hora de melhorar sua percepção intuitiva e espiritual ao observar a vida terrena. Eu falei, antes de ler essa carta aqui. Se coloque numa posição elevada lá para cima. E olhe para baixo, para a terra. Observar a vida terrena para ser forte e doce. Doce com você. Neste contexto aqui familiar que você viveu, doce com você. E forte diante dos desafios. Dispor da habilidade sábia do futuro, entender o passado e conciliar com o presente. Nada foi por acaso nessa jornada aqui. Tem alguém aqui revoltado. A revolta não ajuda, gente. Só põe no buraco. Eu sou a visão sábia e clarificada do aqui e agora. Eu sou o equilíbrio da fala e do silêncio. Sou inspirada na consciência divina e me expresso na consciência humana. Eu sou habilidoso na força e persistência, na calma e na docilidade. Aqui você está sendo ensinado, ou você está sendo nesta fase aqui de despertar, a usar o equilíbrio do yin yang, né? Nem tão homem, que dá conta de tudo, de todos, que sai da frente, é só movimento, é só trabalho, e nem tão introspecto, e nem tão fechado. Aqui você está aprendendo a se equilibrar. Se você está passando pelo processo de despertar espiritual, ou de consciência, ou despertar que for, as coisas não são bonitinhas, gente. As coisas não são agradáveis. Elas exigem recolhimento, verdade, resistência, persistência, olhar para dentro, olhar para fora, assim, bem difícil. Buscar este equilíbrio. Por isso que a gente fala muito em buscar terapia, meditação, aonde você consiga limpar a sua mente de tudo que foi, para entender agora tudo o que é. Finalizei aqui. Vamos para o tacho com as penas. Deixa eu me equilibrar aqui com as minhas ervas de Jurema. Acabou com a Jurema. E veio com a energia forte das penas aqui mesmo. Os caboclos aqui. E eu vim aqui com a minha guia de caboclo. De Oxóssi, Ossanha. Eu transformo a sua vida. E esta carta aqui, quando eu peguei esse tacho, eu me lembrei de um útero. Hoje eu vou trabalhar a energia do ventre na mesa radiônica coletiva, vai ser lindo. E essa carta mostra uma caverna, uma mulher dentro da caverna, quem me assiste sabe, né? Que eu sempre falo que é uma mulher voltada para dentro do útero, né?
e ameaças ali à sua frente, ela tá olhando para essas ameaças, mas a ameaça tá olhando para frente, ó. Nem tá olhando para ela, que é aquela cobra ali. Então, estar protegida no seu interno, no seu íntimo. Observando as situações, as cenas ao seu redor, as maldades, as injustiças, as humilhações. Observando a cena, sabendo que você está em total conexão com o seu interno, com o seu feminino. Essas coisas já não me abalam mais, porque quando a gente sabe quem é, o que é, para que veio, ninguém te tira de dentro deste lugar aqui. Veio o número 111 aqui agora, através dos números ali da câmera. Mais uma vez, agora 1111. Tem alguém que está sendo convidado a realmente, está tendo aí sincronicidades, números. Eu transformo a sua vida, deusa Hel, com o arquétipo da cobra, que fala de transformação, que fala de Kundalini, da energia do feminino. Ela tá falando aqui, sou guiada pela luz e não pelas sombras. Sim, as sombras não é o que guia a gente. As sombras não é o que guia. As sombras é aonde você olha para depois tomar o seu rumo. A sombra não te guia, a sombra é um termômetro. Tem muito número 11 aqui, tá, gente? Tô enxergando 11 em tudo, que é o número mestre. O eremita de novo, ó. O sacerdote. Aqui alguém tem muita sabedoria espiritual, ancestral, maturidade, são espíritos maduros. A lua. Nossa, aqui você tem um poder espiritual muito grande. Se você não tem conexão nenhuma com a espiritualidade, com mediunidade, talvez essa leitura não seja para você. Talvez você se enganou aqui olhando as penas, né? Talvez seja assim, você esteja se enganando, olhando para coisas, para rótulos, né? E não está olhando para dentro da caverna, o interno, as verdades profundas. Não se engane. Aqui é alguém que está conectado com a espiritualidade. Ou precisa se conectar, não sei. A louca, o diabo e a roda da fortuna. Não entendi isso aqui, mas a tiragem vai me clarear as coisas. Me veio um nome aqui, Bianca. Pessoas maduras aqui, tá? Eu não sei, essa energia tá confusa. Você pode estar confusa. Falo aqui de negócios, oportunidades, carreira. Tem um filho, ou pode ser coisas novas, né?
está olhando para novos projetos ou quer descobrir novos projetos. Mais uma criança aqui, gente. Gravidez, débito quitado e pesquise. Aqui vai ter uma informação muito específica, não vai ser para todo mundo, mas estão mandando avisar. Existe alguém que teve uma gestação gemelar e não sabe. Isso é muito comum, eu vim da área da saúde e eu sei o que estou falando. Às vezes você, lá no início da sua gestação, eram gêmeos e por alguma razão um destes gêmeos não vingou. Nem apareceu nos exames, nem apareceu nas imagens. Você pode ter tido uma cólica simples ou nem ter tido, nada, nem sangramento. E aqui você precisa incluir este filho. Como que você vai saber disso? Fazendo uma consulta, verificando se isso é para você. Por quê? Porque o útero sente. O útero sente a perda. E talvez você esteja tendo muitas perdas na vida, não está conseguindo se desenvolver, é um movimento interrompido. É um filho que precisa ser visto e era um menino e uma menina. De maneira geral, gente, abortos, acontece isso, tá? Quando a gente teve abortos, a gente precisa olhar para isso. Encerrar, viver o luto. Isso está impedindo o progresso, aqui ó, da sua carreira, ó, oportunidade, uma nova oportunidade de carreira, negócio, risco de negócio é o nome da carta. Porque o que acontece com a energia de movimento interrompido, de filhos que não vingaram, né, de abortos? É uma energia de não vingar, né, não dar certo, não nasceu, não nasce, não cresce, não... E talvez você esteja preso aí nesta dor inconsciente, para alguns totalmente inconsciente, você não sabe que teve uma gestação gemelar. E através das cartas, através da radiestesia, a gente consegue identificar isso. O navio, você quer seguir em frente, você tem planos, você tem sabedoria, você tem conhecimento, você tem uma intuição aqui louca. Só que você não está entendendo por que é que você está vivendo isso, né? Iemanjá aqui, ó. A força das mães, né? Que é força maior que esta entidade aqui de Iemanjá. Talvez você possa estar sonhando com entidades femininas, sonhando com crianças, sonhando com gestação. Você tá, ou com morte, e você não está entendendo o que é isso. Pode ser isso aqui. E veja que a leitura se estendeu sobre isso, né? Eu pensei que ia ser uma coisa muito específica. Mas talvez, vamos ver aqui, se vai vir outras coisas. A família, o baú. Aqui tem uma coisa velada, ó, que você não sabe, ó. Que aconteceu com você. Ou com o seu sistema familiar para algumas pessoas, tá? A família veio aqui. Abortos dentro da família gera não continuidade na sua prosperidade. Eu não consigo me desenvolver. Agora eu entendo aqui, ó. Agora eu entendo as cartas, ó. O louco, o diabo e a roda da fortuna. Eu vivo na mesma coisa. Eu não consigo me desenvolver. Eu não saio disso. Porque tem energia muito forte aí de crianças que não vingaram, né? Não posso falar muito o nome porque eu acho que eles boicotam aqui o vídeo. Gestações que não foram para frente, que não vingaram, seja por ato consciente ou inconsciente, não importa.
Olha aqui, embaixo da carta de Iemanjá, proteção divina. Você está recebendo, porque eu vi aqui os números, mensagem através de sonhos, sinais. Nunca viu tanta grávida. Crianças estão te chamando a atenção. Aqui tem situações que precisam ser encaminhadas, em alguns casos, né? Estas crianças da sua ancestralidade que não vingaram, né? Gestações que foram interrompidas, algumas precisam ser encaminhadas, libertadas, ó. Por isso vem a energia do útero aqui, essa tocha, né? Mais a carta réu, que fala de um útero. Aqui tem crianças que precisam ser libertadas, tá? E ficam, às vezes, rondando a família, gente. Ficam, às vezes, rondando a família. Por amor. Ó. Olha essa criança aqui, esse anjinho que parece uma criança. Por amor. Querem estar perto. Interessante. Fazia tempo que eu não falava disso. Fazia tempo que eu não falava disso. Tem muita energia aqui de Oxóssi, pessoas conectadas com Oxóssi, com caboclos, caboclas. Eles são que trazem o sustento, né, os caboclos. Dar sustento aqui a estas crianças que não vingaram. Incluir estas crianças que não vingaram. A cruz, ó. Fazer aí finalizações, lutos. Chave para confirmar. O barco. O coração. Uma dor invisível que você desconhece, né? Nossa, eu sinto uma coisa, uma solidão, uma depressão, uma angústia, um pesar, que eu não sei o que é esse pesar, uma falta, uma saudade. Alguém sonhou com criança e acordou com uma saudade daquela criança, não sabe nem o que significa aquilo. Nossa, o mentor está trazendo uma coisa aqui muito específica também. Tem alguém que em outras vidas, por alguma situação, foi desconectada dos filhos. Perdeu os filhos. Épocas de guerras, holocausto. E essa falta você trouxe para esta vida. Talvez esteja manifestando através do seu próprio filho, da sua própria filha. Este apego exagerado. Isso aqui é uma outra situação, tá? Chegou a me esquentar o rosto aqui, gente. Um apego exagerado aos filhos. E se você não tem filho, você sente uma falta, uma coisa, uma solidão, sonha com criança. Olha aqui a carta da cegonha. A montanha, algo interrompido aqui, gente. Bem interrompido. O chicote. Cegonha, montanha e chicote. Foi-se. Uma saudade, uma coisa, um sentimento de perda, de vazio, de problemas no útero, biomas, ovários policísticos, hormonais. Aqui você precisa olhar para algo que faltou com relação
a crianças. Abortos, perdas, vidas passadas, que você pode estar vivendo aí entre dois mundos, né? Essa perda de vidas passadas você trouxe também para a vida presente. Ó, aqui, ó. Embaixo da cegonha. As flores e o caixão. Aqui alguém precisa fazer um luto. Para algumas pessoas, questões espirituais, encaminhar. Para outras pessoas, desconexão simbiótica aqui de vidas passadas, vivendo entre dois mundos, vidas paralelas. Tá tendo a menorreia, né? A ausência de menstruação, irregularidade na menstruação, dores no ventre, o cavaleiro, a casa e os pássaros. Libertar aí essas almas, tá? De alguma maneira aqui. Que loucura isso, senhores. Vou trazer aqui para finalizar. Voz cigana. Orientação, por favor. Aqui tem coisa com criança. Útero. Útero vazio, útero saudoso. Útero saudoso de perdas, de mortes. Aqui tem coisa pra ver. Aí cada caso é um caso, né, gente? Pesar, né? Não sai do luto. Daí as coisas não acontecem, né? Ó, eu falo, gente, a cruz. Tem um pesar aqui por um luto, por mortes, por gestação que não vingou. Alguém perdeu um irmão que tinha características ágeis, dinâmico, mas meio imaturo, né? Foi imaturo diante da vida. Se levou aí por forças negativas e faleceu. Não sei o que é. Aqui para alguém vai fazer sentido, tá? Mais uma vez a carta da criança, senhores. Baralhos diferentes. Alguém tem pesar aí por alguma criança, gestação, situação que precisa ser... que não tá energia boa aqui, tá, gente? Sapo. Montanha. Dificuldades. Você tá se conectando com energias por conta das dificuldades, por conta de não estar aguentando mais, que as coisas não andam, que não progride, que não vai pra frente. Você acaba se desestabilizando, ficando, é óbvio, os boletos batendo na porta, a situação que eu quero que renove, que cresça, e aí baixa a sua vibração e entra em contato aqui com coisas ruins, tá? Até com magia. Me veio alguém conhecido aqui na minha cabeça. Que tem um aborto. Sofreu aborto e não sabe. Mas não vou dizer, né? Se a pessoa quiser, ela procura. Ó, poço. Locomotiva. Já foi dito já várias vezes já para olhar para o ventre, por que tá acontecendo coisas no ventre. Sempre é dito, né, gente? Sempre tem aí um bom vivente que fala as coisas. E a pessoa diz, eu não vou olhar para isso, eu vou fazer assim, vou ficar lá conversando com a psicóloga. Tem coisas espirituais, tem coisas mais internas que às vezes o psicólogo não consegue fazer, gente. Tem uma limpeza aqui, ó, de coisas profundas guardadas no ventre. E é o que hoje vai ser trabalhado na mesa radiônica coletiva. Aqui você tá numa energia de não ver a hora passar, né? Trabalha para ver a hora passar. Para chegar ao fim do dia, para chegar sexta-feira, para chegar
ou para fazer, ou que aconteça alguma coisa, pelo amor de Deus, que eu saia dessa inércia, que eu saia de dentro de casa. Ó, prosperidade aqui, ó, fechada, ó. Por conta de movimentos interrompidos. E para algumas pessoas tem uma situação aqui com adoções. Você foi adotado, ancestrais que foram adotados, que são há necessidade, isso é um movimento interrompido, há necessidade de incluir estes pais, essa ancestralidade biológica no seu sistema, senão você continua em movimento interrompido, neste pesar, nesta falta, nesta solidão, nesta depressão. Meu Deus, nada me preenche, um vazio existencial. Aqui tem movimentos interrompidos. Já foi dito para algumas pessoas, alguns estão passando por situações aí com médico, fazendo check-up, fazendo avaliações. Aqui não estou falando que você está doente, aqui é pessoas que sabem que estão com algum problema. Estão avaliando, estão procurando, ah, meu Deus, isso não cura, ah, meu Deus, o que é isso? É um karma, eu não sei o que. Já foi dito para algumas pessoas várias vezes que movimentos interrompidos, que abortos, que adoções, que situações excluídos precisam ser incluídos, senão você vive uma eterna solidão, carta da lua. Vazio existencial, sensação de abandono, sensação de rejeição, de não pertencimento. Aqui tem alguém que tá sentindo no corpo, tá? Ó, não tenho relacionamentos, presa, os relacionamentos não progridem, não crescem. Tem alguém pedindo muito aqui aos mentores, um parceiro. Mas quando você está nessa energia aqui, vem pessoas para sua vida, mas interrompe. Vem, interrompe. Às vezes você está pensando, ai, eu fui magiada, ai, tem magia. Não. Olhe para o seu ventre. Tem pessoas que estão com o ventre doente e precisam olhar para as histórias que desconhecem. O oculto não é no psicólogo, é no oculto. Pronto, acabou. Então, assim, gente, finalizei aqui. Se você gostou dessa tiragem, deixa sua curtida, seu comentário, se inscreve neste canal, siga minhas outras redes sociais. Vamos viver uma ótima segunda-feira hoje e que assim seja. Um beijo.